continente africano, por muito tempo foi visto pelos historiadores como um lugar onde não havia história, onde o povo era sempre o outro, o diferente, o selvagem. Essa narrativa sobre a África foi tomada como verdade e os africanos eram considerados inferiores em relação aos europeus, os homens brancos, na qual representavam a nova roupagem da ideia de civilização, e quem contavam essa história. Mas isso começa a mudar quando os africanos passam a escrever a sua própria história, já que esta era considerada muitas vezes válida apenas quando escrita. É importante ressaltar também que os habitantes da África sempre tiveram história, a qual era contada através da oralidade, que sempre foi e é muito presente no continente. Esse olhar a partir do parâmetro europeu começa a mudar, principalmente com a ajuda de antropólogos, que percebiam a existência de diferentes formas de organização política. Um destes antropólogos é Maya Fortes, em seu livro Os Sistemas Políticos Africanos. O continente africano possui hoje mais de 50 países independentes com culturas diversas, mas nem sempre foi assim. Os colonizadores foram quem demarcaram muitos dos territórios que se tem hoje, tendo os rios como principal divisão. Uma divisão que, quando feita, não se importava com os povos na qual não se davam muito bem, o que acarretou posteriormente no desentendimento entre eles, na chamada descolonização, pois começaram a haver brigas de poder entre esses povos que antes estavam sendo dominados e, de certa forma, controlados pelos colonizadores. Quando abordamos a temática colonização, muitos apenas conectam esse conceito com os séculos XVI, XVII e XVIII, ligando ao acontecimento da escravidão transatlântica. Contudo, esses processos não se limitaram nesses séculos. Na verdade, houveram outros tipos de escravidão. Inclusive, é importante ressaltar que ela existiu em todos os continentes, portanto, não é própria da África. Na escravidão transatlântica, a mais conhecida, criou-se então um critério de distinção para com aqueles que eram escravos. Esse critério se tratava basicamente de dois aspectos: a origem, africana, e a cor, negra. Contudo, ideias como a colonização e a escravidão ainda persistem por alguns anos na história da humanidade, no caso do continente africano, especialmente no final do século XIX. Antes que nos esqueçamos, estamos falando de um continente com complexas formações geográficas que levaram séculos até os europeus tomarem conhecimento dessas estruturas, da qual só se tornou possível no final do século XIX. Não só esse elemento impulsionou a interiorização europeia no continente africano, mas também os avanços da medicina para combater as doenças tropicais, como por exemplo a malária, o contexto da Revolução Industrial e toda a produção de máquinas decorrente desse processo, e com as diversas teorias, como a escola evolucionista social, que justificaram a exploração e dominação desses indivíduos com a desculpa de civilizá-los por meio da força de trabalho capitalista. Um aspecto que está sempre presente quando falamos de dominação de povos é certamente a religião, que no caso da África foi utilizada como um instrumento ideológico de domínio, a fim de convencer através da força e da imposição de uma cultura os africanos a se converterem. O cristianismo é religião colonial e, por isso, os europeus a diziam como a melhor, a mais civilizada, sendo todo o resto, como as religiões tradicionais africanas, primitivas e irracionais. Para entendermos um pouco mais sobre África, convidamos o estudante moçambicano Ali Juma Sarral para nos contar sobre suas vivências e estudos relacionados à África. Educação, aquela educação fundamental mesmo, básica, chamava de educação, acho que educação não, ensino rudimentar, uma coisa parecida, foi confiada em algum momento à Igreja Católica, ou seja, as primeiras classes, quem confiava, quem dava, eram pessoal pertencente à Igreja Católica, e essas pessoas da Igreja Católica, né, padre, por aí vai, eram como se fossem funcionários do governo colonial mesmo, né? Eles eram pagos mesmo pelo governo colonial e muitas das vezes ensinavam para aqueles petits estudantes, né? Quer dizer, a serem mais doces e coisas do gênero, quer dizer, muito naquela lógica, né, colonial. Então, teve um papel importante nesse sentido, sim, né? Porque meio que tentava criar condições para que aquelas pessoas fossem menos refratárias, né? Menos rebeldes, né? Para eles isso era importante. Assim, num discurso mais geral, eles dizem assim, a intenção é expandir a fé cristã, né? Expandir a palavra. A ideia é essa. Ao fazer isso, eles estão
coniventes com o governo colonial, inclusive recebem salário do governo colonial para, né, deixar ficar as suas práticas, né, tipo, e ao mesmo tempo é um ensino que não ensina necessariamente o estudante a ser independente, autossuficiente ou, né, emancipado. É um ensino que, pelo contrário, né, ensina ele a ser manso, a dizer sempre sim senhor, né. Também é importante também lembrar, né, que a Igreja Católica é grande, né, é grande porque mesmo dentro da própria Igreja Católica, existiam algumas pessoas que não eram a favor, quer dizer, denunciaram algum tipo de prática. Essas pessoas foram perseguidas e por aí vai. E não foram só pessoas locais, mas pessoas estrangeiras mesmo, que não concordavam. Mas são minorias ou são insuficientes para mudar a lógica, né? Então não é só assim, não, porque a igreja fez ou não fez, não é um sentido binário de sim ou não, de preto e branco. Então às vezes tem pessoas que não são a favor, tem pessoas que estão naquele processo intermediário, então tem pessoas que são a favor e por aí, né? São pessoas no final das contas, né? Ainda há outra religião que ganha destaque no contexto da colonização, o islamismo, não como o cristianismo, que participou como ferramenta aliada ao domínio do continente. Na verdade, o islamismo já se encontrava no continente antes mesmo da chegada do colonizador, principalmente por suas atuações comerciais. Com a chegada do europeu no final do século XIX, as organizações coloniais tiveram dois modos de se posicionar em frente ao islamismo no continente africano. A primeira seria lidar com essa religião como uma aliada na administração colonial, levando em conta que o europeu considerava o islamismo superior às práticas religiosas africanas, mas não superior a eles, em um nível intermediário. Contudo, por considerar o islamismo como uma religião mais racional, segundo o olhar eurocêntrico, o colonizador também temia dessa tal racionalidade virar-se contra ele mesmo. Com essas inúmeras novas culturas que chegaram no continente africano nesse longo processo, houveram diversas reações dos povos africanos a essas novas práticas, como o fortalecimento de práticas africanas como forma de resistência, repulsão, adesão total ou parcial. Em resumo, ocorreu uma mescla que se manifesta até nos dias de hoje. Entende-se que o curandeirismo é algo que passa de geração para geração, ou é passado de geração para geração. Então, assim, se foi passado de geração para geração, provavelmente é de alguém local, né? Porque o islamismo não é daqui, é meio que importado. E eu acho que nesse casamento, né, entre locais e estrangeiros, quer dizer, assumiu-se o islamismo, mas o curandeirismo, ou o dom de curandeirismo, ele está presente de alguma forma. Ele está sendo passado. E o curandeirismo é tipo, na lógica de funcionamento, é tipo, se você não aceita ele vai te fazer ficar maluco, ele vai te fazer com que a tua vida não prospere, e coisas do gênero, né? Então, ou você assume ele, ou ele te danifica, ou ele te corta as pernas, podemos assim dizer. Então, a pessoa se vê numa situação em que tem que abraçar aquele ofício, ou tenta, né? Assim, vai ter uma luta, né? Meio que até o final da vida dela, tentando se esquivar, né, daquilo, né? E há outras pessoas que fazem isso, né? Que têm uma fé muito forte, que fazem isso, né? Tipo, diz que não, eu sou cristão, né? Eu sou muçulmano mesmo, eu não vou aceitar, não vou tolerar esse tipo de coisa. Então é mais ou menos por aí. Então não é tão simples assim, tipo, não, é A, é B, muito complexo. Assim, o curandeirismo não é uma religião que eu digo, não, eu vou no curandeiro. A pessoa não vai dizer isso. Eu vou mesmo justamente quando eu me vejo numa situação que eu preciso fazer isso. E muitas das vezes é muito velado, tipo, eu sou muçulmano, eu preciso, né, recorrer ao curandeirismo. Eu vou, mas não vou sempre, eu vou quando preciso. E muitas das vezes é meio que escondido, né, muito disfarçado, né? Não é uma religião em que você diz, não, eu adoro, eu vou prestar um culto, por exemplo, no sábado ou no domingo. Ninguém faz isso. São mesmo situações emergenciais, né? Ou eu posso frequentar muito porque eu acho que preciso muito, tenho que passar por uma situação que eu preciso muito. Eu vou na casa daquela pessoa, né? Em determinado horário, vou. Geralmente é procura oferta e não é pago, geralmente é pago, não é de graça. É muito complexo, não é tão simples assim. Por exemplo, tem outros que são de testemunha de Jeová, que trabalham com simpatias, né? Por exemplo, não necessariamente são curandeiros, mas invocam Deus, né, para curar, entendeu? Mas podem fazer simpatias tipo,
pega uma linha, amara a linha, ou pega o ovo, não sei quanto. Então, eu não conheço essas vertentes todas. Há outros que não, dizem, bebe água com não sei o quê, que vai passar, né? Um pouco parecido com aquilo que faz o pessoal da Igreja Universal. Então, tem muitas facetas, não é só o curandeirismo que cura, né? Tem várias facetas e geralmente as pessoas, por exemplo, essas pessoas recorrem a essas outras facetas de cura ou de solução de problema quando precisam, não é sempre. Se você precisa sempre, você vai sempre, mas se você, por exemplo, a pessoa pode na vida ter ido uma vez só. Acho que eu sinto, né? Dessa imposição sociocultural eu sinto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito que me veio em mente agora. Há pessoas que eu conheço, algumas pessoas próximas, outras não, que acham que falar bonito é falar um pouco mais próximo ao português de Portugal. E eu acho que de alguma forma, ok, a gente pode ver alguns portugueses, né? Podemos ter amigos portugueses, né? Que a gente olha e acha que não, a pessoa fala bem, por que não imitar? Mas também, eu acho que tem uma marca colonial aí também, em que a pessoa de alguma forma pode achar o português de Portugal bonito, né? Muitas das vezes, assim, em função, como consequência mesmo, né? Daquele processo de colonização em que falar bem, por exemplo, tem como é que é? Antigamente tinham pessoas, né, que tinham uma educação, tinham que ter uma educação muito parecida com portugueses, né, eram assimilados, né, tinham uma educação meio que de elite, né, podemos assim dizer, uma educação um pouquinho mais alta do que os demais, né, e tinha que ser um pouco aproximado, né, a educação dos portugueses. Eles tinham algum tipo de barreira, algum tipo de limite, né, mas eles não eram locais, não eram podemos assim dizer, chamavam de nativos. Eles não eram nativos, mas ao mesmo tempo eles não eram necessariamente portugueses, né? Mas eles eram aproximados a isso. Então é isso, assim, tipo, eu acho que o falar bonito pode estar relacionado com isso. Quer dizer, o fato de a gente considerar o falar do português, né? O falar do povo português ou do Portugal como algo bonito. Nós também temos nosso português, que é um português, por exemplo, nosso português está marcado pelas nossas línguas locais. Por exemplo, se você vai para a região norte, você vai encontrar um português diferente. Você vai encontrar na região sul um português também diferente. Na região centro, também diferente. E esse português, assim, eu falo muito por mim, não é um português muito valorizado. Estou querendo dizer assim, tipo, ok, ele fala português e fala bem, ele é bem articulado, ele é uma pessoa que tem um vocabulário avançado, ok, mas se um cara fala um português, né, um cara foi bem instruído, um português com aquele sotaque de Portugal, o cara é mais olhado, tipo, é mais apreciado, né? Então eu acho que também essa é uma marca colonial, que a gente carrega de alguma forma, de forma direta ou indireta. Eu acho que por que não valorizar o nosso português da forma como ele é, né? Um português assim, misturado. Por exemplo, ele quer falar, tá aí uma outra marca que me ocorreu agora, é que, por exemplo, aqui onde eu vivo não é bem nítido, ou tem uma concepção um pouco diferente. Mas eu me recordo quando eu estudava no ensino médio, quando eu já era um mocinho, né, um cara que já pensa bem, minimamente bem, eu tinha um pouco de receio, e eu olhava um pouquinho mal, assim, como uma pessoa um pouco baixa, aquelas pessoas que falavam a língua local, nós tínhamos que falar português, nós éramos assim, tipo, você tem que falar português, não pode falar língua local, porque, né, é uma língua, assim, baixa, uma língua que não, entende? Então há pessoas que não conseguiram nunca na vida falar a língua local justamente por causa disso, porque era meio que de certa forma compatível. Você tem que falar português, porque você é uma pessoa da cidade, você é uma pessoa não sei quanto. Entendeu? Então deixamos de valorizar aquilo que é nosso, né, e fomos valorizar aquilo que é, né, que veio do outro local, né, de alguma forma. E é isso, né? Eu acho que assim, de uma forma geral é isso. Mas agora está a mudar, eu percebo também que está a mudar, né? Porque a intenção agora é tentar mostrar um pouco para o mundo aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, né? Aquilo que é nosso, né? Por exemplo, eu vejo muito isso na música, em que as pessoas tentam fazer um esforço, não de copiar assim, de forma cega, né? Surda. Por exemplo, tem um cantor que eu conheço, um nigeriano, ele é muito famoso, né? Justamente por isso, porque ele é rapper, né? Mas assim, a musicalidade, né, daquilo que ele traz no mercado é uma musicalidade local, e razão pela qual, inclusive, cantores dos Estados Unidos querem fazer participação assim, querem que ele participe nas músicas deles, e eles participam na música desse cantor africano, justamente por isso, por ser diferente, ser uma coisa assim, incomum.
E podias dar um outro exemplo, que é exemplo, por exemplo, de roupa mesmo, vestimento. Agora valoriza-se muito a nossa roupa. A gente chama de capulana, que é tecido, né? Um tecido que a gente faz uma roupa nossa, assim, né? Assim, mais ao nosso estilo, né? Algo mais característico. Eu não tenho aqui perto. Mas é um pano assim mais que tem uma tradição, uma história nossa. Então a gente veste muito isso.